Fala família Palmeiras 90 mais. No vídeo de hoje eu vou te atualizar de todas as informações do mercado da bola alviverde. Tem coisa interessante para falar, porque o Palmeiras acaba de virar uma marca de R$ 1 bilhão e tem aniversário do Verdão também, muita coisa pra gente conversar. E eu quero começar o vídeo de hoje falando especificamente do mercado da bola, porque o Palmeiras assinou a contratação, como a gente já tinha falado anteriormente, do goleirão Bruno Bertinato. Um goleiro que teve uma passagem de 6 anos na Itália, não defendeu nenhum clube de alta prateleira, entretanto, firmou-se como um jogador experiente e chamou a atenção demais, tá? De toda a área técnica do Palmeiras de preparação de goleiros. E é muito interessante falar disso, porque o Palmeiras firmou vínculo com o goleiro até 31 de dezembro de 2026. Quando vai avaliar se ele tem condição de ser o nosso segundo goleiro, por ocasião da aposentadoria do Lomba ou não. E o que é muito importante de notar nesse cenário, né? O Palmeiras, quando quer, faz movimentações assertivas, diretas e objetivas no mercado da bola, né? É muito engraçado como muitas vezes a gente vê a diretoria do Palmeiras agindo assim, e muitas vezes, cara, é um sofrimento, né? Pois é. Falando do Luiz Henrique e de sofrimento, eu tô vendo uma parte da imprensa cravando que o Palmeiras já, inclusive, colocou uma proposta na mão do Zenit, mas que não vai leiloar a negociação, ou seja, vai botar o valor específico, não vai subir daquele valor e vai esperar a resposta do Zenit. Por outro lado, uma parte importante da imprensa, a gente tem que ouvir todo mundo, né? Diz que o Palmeiras não tem interesse no jogador, que vai aproveitar Felipe Anderson, John Arias e é isso que tem para hoje. Eu tenho uma opinião muito bem fundamentada e baseada, né, pautada em fatos, tá? O Palmeiras teve um sofrimento nessa janela de transferências com a contratação do Danilo. Foi uma novela gigantesca que se estendeu por meses e meses. E a gente acompanhou tudo e te trouxe as informações aqui, né? Mas tudo isso deixou a diretoria do Palmeiras exposta e fragilizada, porque apareceu no mercado como um possível comprador, um eventual comprador, né? Tudo isso depois de ter sofrido na tentativa de contratação também do volante Gerson. Ou seja, o Palmeiras adota uma postura diferente no mercado. Todas as vezes que tentou tratativas com o Zenit, os russos fecharam as portas. E foi sempre tudo muito difícil, né? O Nino é um bom exemplo disso. O Palmeiras não conseguiu se firmar numa negociação pontual com o Zenit. E por conta disso, objetivamente, a estratégia mudou completamente e mudou tudo, tá? Porque o Palmeiras vai, de fato, na minha opinião, essa ala da imprensa que tá falando isso está certa. O Palmeiras vai, de fato, colocar uma proposta na mesa pro Zenit, diferente do que muita gente tá falando, tá? Isso se é que já não colocou. Por que o Palmeiras deveria ter se reunido, ou melhor, por que o Palmeiras se reuniu com a staff do Luiz Henrique se isso não fosse a intenção? Pois é, eu acho que o Palmeiras tem a bala e tem a condição para fazer isso acontecer, depende única e exclusivamente dos russos. E eu fiquei pensando, sabe, família, poxa, como é que fica esse time do Palmeiras sem o Alan, né? Muito complicado. E aí eu tive uma ideia, por que não unir o útil ao agradável? A gente sempre utiliza aqui a mesa tática, né? Por que eu não uno a mesa tática no nosso aplicativo, que tá à disposição aqui se você virar membro Palmeiras 90 mais por R$15,99 dinheiro, poxa, sabe, só para ajudar mesmo, né? Pois é, a gente fez isso. Vem comigo. Então aqui estamos no nosso aplicativo do Palmeiras 90 mais. Aqui tem de tudo, você já viu, já falei bastante dele, os últimos vídeos do dia, notas da torcida, isso é atualização, ó, com o time que jogou a última partida, tal. Tem a nossa mesa tática agora. Mas, meu amigo, como é que eu faço para conseguir utilizar essa mesa tática? É muito simples. Você vai virar membro Palmeiras 90 mais aqui por R$15,99. Eu vou te mandar a senha, né? Vai estar no post da aba comunidade, você vai logar e só se divertir, tá? E aqui, rapaziada, ó, já tem os nomes dos jogadores titulares do Palmeiras, né? E o que a gente consegue fazer? Esse campo é extremamente editável, tá? Do texto aqui, você pode mudar o nome do jogador. Aqui você clica e pode colocar uma foto do jogador, por exemplo, aqui do nosso querido John Arias. Então tudo isso aqui é editável. E aí você pode escalar o time do jeito que você acredita. Mais pra frente você vai poder até tirar uma foto e colocar no mural de comentários. E para ajudar a gente ainda tem uma visãozinha 3D. Estamos trabalhando para melhorar essa visão 3D. Mas ó, automaticamente você mexeu aqui, mexe no 2D, tá? Então assim,
Só novidade bacana. Eu já votei aqui no bolão também, já teve gente que votou, pra gente ver quem ganha o ranking de agosto. Por enquanto o Johnny tá na frente, por enquanto vamos ver se ele vai chegar até o final da temporada. Então família, o nosso aplicativo é muito legal, dá uma oportunidade pra gente. Bom, além disso, o Palmeiras está se estabelecendo como uma marca diferente, tá? Eu não tô falando agora da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu tô trazendo para você a informação de que o Palmeiras virou uma marca quando o assunto é a venda e todo o processo de formação e lapidação de uma cria da academia. Pois é, os relatórios mostram que o Palmeiras gerou mais de 1,16, ou seja, 1 bilhão 160 milhões de reais com vendas de crias da academia. E quem faz parte de todo esse processo? Jogadores, é óbvio, como Alan, Estevão, Endrick, Gabriel Jesus, mas também o nosso núcleo de saúde, fisiologia e performance, o senhor JP Sampaio, o senhor Paulo Nobre, o senhor Maurício Gagliotti, a senhora Leila Pereira, toda a comissão técnica do Abel e o próprio. O Palmeiras, administrativamente, consolida-se como uma marca cada vez mais forte. E se a gente era o quarto maior clube do mundo, gente, para pra pensar no que eu tô falando, receber receitas provenientes de venda de crias da academia, agora o negócio tá ficando mais sério ainda. Porque tem mais crias da academia surgindo e aos pouquinhos a gente vai apresentar todas elas para vocês nos próximos vídeos. E, inclusive, eu não sei se vocês sabem, né? Mas amanhã, agora dia 26 de agosto, o Palmeiras completa 112 anos de história. Gente, não é brincadeira, tá? Tudo isso aqui que envolve esse clube tem muito trabalho duro de muita gente, tá? Desde o próprio influenciador que fala sobre o clube com paixão, até quem construiu isso com as próprias mãos. Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns. Parabéns por ser um clube organizado, ético e principalmente que honra com seus compromissos. Sabe por quê? É um assunto que eu preciso abordar aqui. A crise nos nossos dois rivais, São Paulo e Corinthians, aumentou, tá? E aumentou a níveis estratosféricos. O São Paulo hoje tem 17% de chance matemática de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians não só está devendo até as cuecas, como está sendo obrigado a renovar o contrato de um jogador que ia entrar na justiça por um amadorismo administrativo. Isso pode parecer até muito engraçado pra gente que é palmeirense, né? Mas eu posso falar a verdade pra vocês? Não é. Sabe por que não é? Porque embora tenha toda aquela questão de você ir lá e tirar um sarro do teu amigo e etc, etc, pensem na questão do futebol. Toda vez quando eu era criança que tinha um Palmeiras e Corinthians, por exemplo, e você não sabia o que ia acontecer, era um churrasco de família, era um evento, você sabia que você ia brincar com alguém, você ia tirar sarro. Isso acaba. Se esses times realmente caírem a ponto de, poxa, não terem dinheiro para pagar nada, isso acaba, né? Então, além da questão da bilheteria, ainda há essa questão. É óbvio, fica sempre a piada, sempre a brincadeira, mas eu quero que o Palmeiras seja campeão em cima desses caras, entendeu? E não em cima de um Novo Horizontino com o máximo respeito ao clube do interior de São Paulo. Bom, família, as vendas para a partida contra o Santos pela Copa do Brasil estão muito aceleradas e tem mais de 32 mil ingressos vendidos. O Palmeiras vai para cima do Santos com muita objetividade. Só que tem um ponto aí interessante para a gente alocar. Embora o Palmeiras faça uma partida difícil contra o Santos, vai para cima com todas as forças e vai ter novidade principalmente com a saída do Alan, que foi confirmada, como a gente também já tinha estabelecido aqui no canal, mais de 240 milhões de reais entre valor fixo e bônus. Muito dinheiro. O Palmeiras vai ter que aproveitar essa grana da melhor forma, e eu sei. Tem muita gente que diz que o Palmeiras não vai reinvestir esse dinheiro, mas gente, pensa comigo, é necessário. O Palmeiras tem o Felipe Anderson, tem o John Aras, tem o Maurício, tem o Ramon Sousa, tem o Paulinho, eu sei. Entretanto, parem para pensar numa final de Libertadores. Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, vamos imaginar que isso aconteça. A hora que o Abel Ferreira olhar para o banco e não ver ninguém, como é que vai ser? Vocês lembram como foi a última? Ele olha para o banco buscando uma opção porque a nossa dupla de ataque está isolada e não está conseguindo jogar e ele vê Facundo Torres. Era a melhor opção que a gente tinha.
Tá na hora do Palmeiras dar um estalo e ir buscar um Luiz Henrique ou um Ezequiel Barco e tentar fechar com o Arthur Melo. Arthur Melo que inclusive se aproximou do Santos. Se aproxima do Santos num movimento estranho, né? Meio que vinculado ali à possibilidade de jogar com o Neymar, algum interesse pontual ali no Santos. E se o Palmeiras perde a possibilidade de contratação do Arthur Melo, eu não sei. Pra mim parece que vai ficar faltando alguma coisa nessa temporada com relação à janela de transferências, né? Na minha opinião, é necessário fazer um movimento, tá bom? E, gente, outro assunto muito importante que a gente precisa falar e que tá me comendo a alma aqui, eu preciso trazer isso pra vocês. Cada vez mais o desespero da concorrência do Flamengo faz com que qualquer lance a favor do Palmeiras seja tratado como um escândalo de tribunal pela imprensa carioca, né? A gente tem visto e a diretoria alviverde tem acompanhado isso atentamente, de perto mesmo, tá? Porque a diretoria palmeirense compreende que tá havendo uma pressão nos bastidores para que a arbitragem atue de forma um pouco mais, como eu posso dizer assim, para não tomar um processo, né? Vou ser muito polido com as palavras, atue de uma forma mais intensa contra o Palmeiras. Isso não pode acontecer. O Palmeiras está se posicionando de maneira firme e a gente tem visto sucessivos erros a favor do Flamengo, erros, tá? Isso eu posso falar porque são confirmados, que não estão acontecendo nada. Então o jogador não é punido no STJD, não toma cartão na partida e tá na hora da gente começar a virar esse jogo. Como é que se vira esse jogo? Expondo cada vez mais aquilo que tá errado. É nisso que eu acredito. Família, para finalizar o vídeo de hoje na parte das notícias e então iniciar o nosso mural de comentários, eu quero lembrar vocês que há um quarteto do Palmeiras, da base, como sempre, né? Convocado para a seleção brasileira, tá? Então, a gente precisa trazer informação aqui para vocês e não necessariamente falar dos nomes dos jogadores e tal, porque não é isso que convém aqui para o momento. O que eu quero trazer para vocês, a pauta, é o seguinte. O Palmeiras se restabeleceu não só como um clube de futebol de primeira prateleira, mas principalmente, né, como uma roda gigante de talentos. E isso está sendo um reflexo, está gerando um reflexo gigantesco no futebol brasileiro como um todo. Gente, para pensar, dessa nova base que está surgindo para o futebol, o Palmeiras tem chance de botar uma galera na seleção brasileira. Eu tô falando da mudança do futebol brasileiro. Eu tô falando da gente parar de ter vergonha de assistir o jogo da seleção. O Brasil não produz um lateral esquerdo e um lateral direito desde o Marcelo e o Daniel Alves, né? Passando por Roberto Carlos e Cafu, a gente não teve mais ninguém. Ninguém com realmente que pudesse vestir a camisa e falar, não, esse é o nosso lateral. Pois é, o Palmeiras produz um Arthur, nos mesmos modos que produz um Gilberto e um Luiz Saboia. E se você procurar bem e peneirar bem na base, tem outro lateral esquerdo que pode acabar acontecendo, o João. Pode acabar virando uma realidade. Junto de tudo isso, você tem o ataque da seleção brasileira composto por Endrick e Estevão, dois jogadores crias da academia. E ó, na boa, o Eduardo Conceição pode acabar buscando essa terceira vaga para o ataque. Vocês pararam para pensar nisso? Em 112 anos de história, é a primeira vez, esquece aquele passado bem antigo ali da Ademir da Guia, tá? Mas após essa realidade, é a primeira vez que o Palmeiras consegue formar tantos jogadores. A época de ouro da Parmalat, a gente foi buscar os caras, Rivaldo, enfim, toda aquela galera foi contratada do União São João, de times do interior. O que eu tô querendo trazer à baila é o seguinte, o Palmeiras está se tornando a base da próxima seleção brasileira. E se isso não é motivo de comemoração e de alegria administrativa, de verdade, eu não sei o que é. 112 anos de história, 112 anos formando líderes. É isso que a gente espera. Bom, família, para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos para aquele momento maravilhoso que é o momento de conexão com vocês, né? É o momento do nosso mural de comentários e eu quero começar hoje com um comentário muito especial aqui do nosso querido André Silva, que tá com a gente aqui no canal há muito tempo. Fala, Henrique, existem laterais de ofício na base do Verdão? Ó, olha como é muito louco, né? Eu juro pra vocês, tá? Eu não li nenhum dos comentários. Quem separa os comentários são a nossa equipe. Eu nem sabia que ia se falar a respeito disso, eu juro, tá? A conexão com a nossa comunidade é algo que é muito forte, porque a galera pensa parecido com a gente. E é por isso que a gente alcança mais de 40 mil inscritos. É por isso que a gente tem um público de mais de 300 mil pessoas por mês. É porque a galera pensa parecido. Vamos lá.
Existem laterais de ofício na base do Verdão? Caso haja, sobe esses meninos e traz o Arthur. Mas conhecendo a tradição do Verdão em perder oportunidades, eu prefiro uma postura mais cética. É isso. Existem vários laterais na base do Palmeiras. Acabei de citar alguns, o Gilberto que está no Atlético Paranaense emprestado, né? O Saboia que é de base, o João que é de base, tem uma série de jogadores. O Palmeiras está construindo a base da próxima seleção. E eu concordo com você, Andrezão. O Palmeiras está perdendo oportunidades. Enciso passou por entre os dedos da diretoria de futebol. Eu posso citar também o Ezequiel Barco, que está passando entre os dedos. Eu posso citar um Roger Guedes, que está passando entre os dedos. O Palmeiras está esperando muito para fazer o movimento. Se vacilar com o Luiz Henrique, ele fecha com o Cruzeiro. Aí eu quero ver. Aí vai ficar difícil segurar os caras. Um abraço para você, Andrezão. Tamo junto. @Bruno Henrique, que é membro do canal. Um abraço para você, Brunão. Fala, Henrique, eu acompanho você desde o vídeo que era debatido o titular de ataque entre Flaco e Vitor Roque. Faz tempo, hein? Mas só agora eu consegui comprar um membro para poder ajudar. Um abraço para você, tá? Obrigado. Eu sempre falo pro pessoal comprar um membro, né? Comprar a opção de membro do canal, né? Mas é no sentido de, assim, se você puder, você sabe disso, né? Se você não puder, você é muito bem-vindo aqui de qualquer forma, tá bom? É loucura pensar que o Palmeiras poderia fazer uma proposta de empréstimo pelo Héctor Forte do Barcelona com opção de compra. Eu não conheço esse atleta, tá, Bruno? Depois eu vou conhecer um pouquinho mais sobre ele. Manda um salve aqui para Lagos, em Portugal. É muito legal isso, né? Tem gente de Portugal, Estados Unidos, Japão. Maravilhoso. Brasil inteiro também, né? Um abraço para você, meu irmão, e para todos os brasileiros que estão aí em Portugal buscando uma vida melhor. Difícil, tá? Não conheço o jogador, podemos pesquisar a respeito dele para falar. Um abraço para você. @William Maximiano. Bom dia, Henrique. Parabéns pelo canal sensacional, irmão. Um abraço pra você. Discordo que o Enciso seria um agregado para a equipe do Palmeiras. Vendo os jogos dele na Copa, eu não vi nada de diferente no futebol dele, estilo Sosa. William, vamos levar em consideração que na Copa do Mundo nós estamos lidando com os melhores marcadores do mundo, né? Jogando contra uma poderosa seleção alemã, ele fez o gol, né? E classificou a seleção paraguaia, né? Porque foi o gol que levou para os pênaltis. É um baita jogador e aqui ele não vai ser marcado, por exemplo, por um atleta de alto rendimento, um Joshua Kimmich, um Goretzka, não vai marcar ele aqui, né? O jogador que vai marcar ele, de repente, é um Reinaldo do Mirassol. É outra pegada, né? Eu acho que aqui no Brasil ele poderia dar muito certo, meu irmão. Respeito sua opinião, é claro. Um abraço pra você. Vamos lá. @AbratoNews, que tá aqui no YouTube também é um canal, é um criador de conteúdo, sigam o cara aí. Parabéns mais uma vez ao canal, trabalho sério e muito diferente dos outros, fantástico, parabéns Henrique, um abraço pra você, meu irmão. Espero que o teu canal também esteja rendendo frutos e tá sendo uma jornada maravilhosa. Inclusive, depois eu vou te mandar uma mensagem pra gente abrir uma live junto, vai ser muito divertido. Um abraço no seu coração, até pra divulgar teu trabalho também. @Noete Burtinoda, boa noite. Luiz Pacheco e Arias como ponta direita. Luiz Pacheco de volante, ou de repente cobrindo uma lateral direita, seria legal, né? E o John Arias na ponta direita. Eu acho que é esse o time que ele deve montar mesmo, não é? Um abraço pra você, meu irmão. @Roger, bom dia. Acha estranho que o Palmeiras não aproveitou o Eduardo em nenhuma categoria? Roger, o que está acontecendo com o Eduardo é o que a gente chama no futebol profissional de processo de maturação, tá? O Eduardo Conceição, ele já não cabe mais no sub-15, 16, 17, 18, 20, não cabe. O futebol que ele tem já é pro profissional, mas a gente tem um problema, condição física. Então a gente tem um atleta com um talento acima da média, mas uma condição física de um menino, ele tem 16 anos. E aí você vai me dizer assim, mas o Neymar com 16 anos, nem todo mundo é o Neymar. Provavelmente o Palmeiras vai utilizar o Eduardo Conceição a partir do próximo ano, de repente para jogar o Paulistão. Mas o menino ainda precisa de lapidação, tática e física. Entretanto, talento, esse menino vai chegar na seleção, pode ter certeza. E aí, para finalizar, nós vamos para o comentário do... Calma aí, nós vamos encontrar aqui, um minuto, faz favor... Um minuto, faz favor, que tem muito comentário aqui. Vamos lá, separei um aqui. O comentário do Jardel. Bom, Palmeiras faltou futebol, agora vai ser difícil ser eliminado logo, tal. Esse comentário foi feito antigamente, né, Jardel? Foi antes do Palmeiras se classificar, né? Então eu só deixei ele aqui e tal, pra te dar a voz, acho que isso é muito importante, né? Mas, cara, você tá vendo como aquela questão da energia que eu falo sempre pra vocês? É difícil, né? Não é fácil.
Dia após dia a gente é testado por um mundo que não quer muito saber do seu sentimento, não. É porrada atrás de porrada. Mas se num ato de força e fé, sempre, você conseguir elevar um pouquinho esse teu padrão de vibração, essa tua alegria, esse teu sentimento positivo, tudo ao teu redor começa a florescer. Essas são as palavras de quem segue o que está falando. Não é fácil, mas dá para tentar. E nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente não pode desistir. Família maravilhosa, 20 minutos aqui eu enchendo o saco de vocês, né? Quero só agradecer pelo carinho de sempre, o canal continua numa ótima rota de crescimento e eu só agradeço a vocês, vocês que fazem esse sonho cada vez mais real. Um forte abraço para vocês, tamo junto, avante palestra e o líder ainda é verde. Fui!